1 Samuel, capítulo de número 1. Amados irmãos, amada igreja, Deus seja louvado. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 1 Samuel, capítulo 1, hoje, por 2 vezes eu me reportei à minha esposa dizendo: meu amor, ore por mim. Irmãos, está acontecendo com uma certa frequência, todas as vezes que eu vou ministrar a palavra do Senhor, eu sinto o peso da retaliação espiritual, eu sinto bloqueios, e eu até pensei, quando adentrei a igreja, dobrei os joelhos, orando ao Senhor, e eu até pensei que, quem sabe, o pastor presidente apareceria aqui, ou um dos vice-presidentes, de modo que, porque se assim acontecer, eu não prego na frente do meu pastor presidente, a menos que ele me autorize assim. Então eu logo pensei, vou declinar a minha oportunidade e ceder a oportunidade. Pode ser que é isso, porque até na abertura do culto eu não tinha a palavra para nós nesta noite. Quem nunca pregou, quem não sabe o que é pregação, quem não tem o hábito de pregar, talvez ignore esta minha fala. Mas se os que já pregam aqui de algum tempo, irmãos, vocês vão concordar comigo que às vezes você abre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você ora, clama aos céus e não aparece nada. Assim aconteceu comigo. Desde o meio da semana eu propus no coração que falaria à igreja. Já faz alguns dias que eu não prego aos domingos, né? E até o início desse culto eu não tinha a palavra. Mas Deus colocou, no decorrer do culto, Deus colocou uma palavra ao meu coração. E nós vamos, com a graça do Espírito Santo de Deus, transmiti-la à igreja, a você nesta noite. O tema que nós vamos usar para esse texto é: calma, Deus faz. Calma, Deus faz. Eu quero pedir a sua ajuda nesta noite. Você pode virar para o seu irmão, para a sua irmã e dizer para ele: calma, Deus faz. Aleluia. Deus faz. Irmã Simone, calma, minha filha. Deus faz. Amém? Glória. Deus faz. Talvez por sua causa, irmã. Aleluia.
Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, irmãos. Sinta Ele aí nesta noite. Espírito Santo de Deus me revelou que há um vazio, irmão, uma angústia na sua alma, mas Ele manda te dizer nesta noite: tenha calma, Ele vai fazer, tenha calma, Ele está fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ao texto nesta noite. 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Diz-nos assim a palavra do Senhor: subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Tome o seu assento, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus está pairando as águas nesta noite. O Espírito Santo de Deus está presente hoje aqui. Eu quero lhe dar uma notícia nesta noite, que o Espírito Santo de Deus não quer deixar-nos sair da forma que nós entramos. O Espírito Santo não quer que nós saiamos daqui da mesma forma que nós entramos. O Espírito Santo de Deus está com o odre, extraindo do trono da graça de Deus. E nesse odre tem bálsamo. Nesse odre tem bálsamo. No odre que está nas mãos do Espírito Santo de Deus tem bálsamo. E esse odre está entornado em direção a esta igreja. Está entornado a direção a cabeças, está entornado a direção, em direção a corações nesta noite. Quem sabe você está sentindo o peso do fardo nas suas costas. Quem sabe você está sentindo a dor, a opressão. Quem sabe lutas espirituais, descargas espirituais têm desabado sobre a sua cabeça. E você tem sentido dificuldade para respirar. E você tem dito na sua vida, em algum momento, na sua alma, você suspirando, diz: Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, está pesado. Senhor, está difícil para mim. O Espírito Santo de Deus está com o odre entornado nesta noite em direção à sua vida. E essa ferida que está te machucando, ela vai cicatrizar. Essa ferida que está te fazendo chorar hoje, ela vai cicatrizar.
essa ferida que está trazendo angústia para a sua alma, ela vai cicatrizar. O Espírito Santo de Deus está entornando o odre, o Espírito Santo de Deus está derramando o bálsamo, o Espírito Santo de Deus está derramando, e ele vai trazer cura para a sua alma, cura para o seu espírito, para o seu interior nesta noite. E eu lhes garanto uma coisa: ninguém sairá daqui da forma que você entrou. Queridos irmãos, aproveitando desses poucos minutos que me resta, deixe-lhe dizer uma coisa à luz da palavra de Deus nesta noite. A Bíblia é muito clara em dizer que em Siló havia um homem por nome de Elcana. E a vida desse homem não estava muito bem resolvida, porque apesar de ele ter 2 mulheres e ter muitos filhos, mas é como que um lado da sua carga estava entornada, porque ele não está... A situação familiar de Elcana não estava muito bem resolvida. Deixe-lhe dizer uma coisa nesta noite. O versículo de número 3, onde nós lemos, está posto para nós que ano a ano esse homem subia para sacrificar ao Senhor. Isso significa dizer que os problemas não detinham Elcana para ele subir ao lugar da adoração. O problema não fazia com que Elcana deixasse de adorar. Os problemas não impediam Elcana de subir ao lugar da adoração. E por essa razão, irmãos, Deus fez um grande feito na vida da sua esposa, que era impossível a ela, impossível a ele, impossível a medicina. Irmão, você já viu, hoje faz uns tratamentos aí para quem é estéril, mas nem sempre dá certo, irmãos. Mas quando Deus resolve fazer, não tem quem impede, não tem nada contrário, não tem contradição. Deus faz, Deus faz, Deus faz. A Bíblia diz que o Senhor havia cerrado a madre daquela mulher. Alguma situação na nossa vida, irmãos, que às vezes está como uma madre cerrada. Cerrada aqui quer dizer lacrada, fechada, tampada. Algumas situações em nossa vida que está tal qual uma madre estéril. Você deseja, você almeja, você ora, você espera, você clama e nada acontece. Joga esse problema nas mãos de Deus. Joga esse problema nas mãos do Senhor, minha irmã. Joga esse problema nas mãos de Deus, varão. Então, presta atenção numa coisa, eu estou acelerando aqui, nós vamos terminar já já. A primeira lição que nós aprendemos aqui é: Elcana está cercado de problemas, mas os problemas não deteve ele do lugar da adoração. Os problemas não separou Elcana de ir à casa de Deus, à presença do Senhor. A segunda coisa que muitas vezes, quando Deus quer fazer algo na minha e na sua vida, Deus manda uma madre cerrada. Dá uma olhada na sua vida. Como é que está o andamento? Como é que estão as coisas? Está tudo bem?
Às vezes você pode pensar assim: eu tenho porção dobrada do sacrifício, eu sou bem tratado, eu tenho isso, mas tem uma área na minha vida que está estéril. E geralmente, quando é Deus que cerra a madre, a justiça não dá jeito. A medicina não dá jeito. Um certo jovem era crente, servo do Senhor, temia ao Senhor, fazia a obra do Senhor. Um dia ele fraquejou na fé, deixou de ser assíduo nos cultos como ele era, e deixou-se levar pelo afã dos amigos. E, dessa forma, ele foi levado pela euforia das amizades. Resultado: esses amigos que não eram amigo coisa nenhuma, fizeram uma grande barbaridade, e aí colocou esse jovem no meio, ou seja, é a famosa casinha, não é assim? Armaram uma cilada e esse moço caiu nessa cilada. Irmãos, e aí sobrou tudo para ele. Ele foi preso, perdeu o emprego, perdeu o cargo, e resultado, ainda hoje está preso. Ou seja, Deus cerrou a madre desse jovem, no sentido de que todo mundo que cometem as mesmas coisas que ele cometeu, quer dizer, que jogaram para ele dizendo que foi ele que cometeu, consegue uma liberdade provisória, consegue o êxito no julgamento de um habeas corpus, consegue uma medida diversa, uma cautelar diversa da prisão, responde o processo de liberdade, mas ele nada desses recursos adiantou. Sabe por quê? Porque Deus lhe fechou a madre. Agora ele entende o Senhor. Aquele jovem que era vacilante, aquele jovem que preferiu trocar o Senhor pelos prazeres, trocar o Senhor pelo mundo, pela vaidade, agora ele reconhece. Muitas vezes a madre fechada em nossa vida, irmãos, qual é o pai que quer ver o seu filho no sofrimento? Qual é o pai que quer ver o seu filho passando por dificuldade? Nenhum. A Bíblia diz que nem nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais Deus, nosso Pai Celestial, dará coisas boas àqueles que lhe pedem. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor na nossa vida. Mas às vezes, queridos irmãos, falta um pouquinho de reconhecimento. Quem sabe o problema é reconhecimento. Então Deus disse: eu vou fechar a madre, porque eu preciso ser reconhecido. Eu preciso ser reconhecido. E nessa de fechar a madre, alguém reconhece. Presta atenção numa coisa. A primeira lição você já aprendeu. Eu, como homem, aprendi. Às vezes a minha esposa passa por uma certa dificuldade. Às vezes a minha esposa, na caminhada espiritual, ela atravessa um vale. Muitas vezes eu sou responsável para que a minha esposa lá na frente tenha um bem-estar. Às vezes, muitas vezes depende da minha intimidade com Deus. Homens,
não esqueçam de uma coisa: nós somos sacerdotes. E toda vez que Deus vá à nossa casa para falar com alguém, Ele procura o sacerdote. Ana precisava de algo, mas Deus precisou contar com Elcana. Sabe o quê? Posicionamento, persistência, continuidade, constância na obra do Senhor. Elcana foi constante na obra de Deus. Já pensou, irmão, se ele, em meio a todo esse problema, ele diz: eu não vou para Silônia, eu não vou adorar esse ano não, eu não vou sacrificar não, eu vou chutar o pau da barraca. Já pensou? O que seria de Ana? Irmãos, estão entendendo? Amém. O que seria de Ana se Elcana não fosse perseverante? O que seria de Ana se Elcana não fosse persistente na sua adoração a Deus, ou seja, no cumprimento do seu papel diante de Deus? Esta que teve a madre cerrada por causa do Senhor, ela é conduzida com seu marido, pelo seu marido, ao lugar certo. Porque enquanto alguns comiam, fartavam, se alegravam, ela aproveita, vá ao templo e ali ela derrama o seu coração na presença de Deus. Quer ver outra coisa que nós aprendemos aqui, mulheres? Mulheres de Deus, moças de Deus. Ana, por muitos anos, desejou e buscou de Deus um filho. Mas sabe para que ela queria um filho? Para mostrar para a sua competidora que ela também podia. Rivalidade, né? Rixa. Enquanto ela estava com esse sentimento no seu coração, nada acontecia. A madre continuava cerrada, a madre continuava fechada. Quando ela abriu mão desse sentimento de competição, de mostrar que podia, de mostrar que fazia, de mostrar que era alguma coisa, ela derrama na presença do Senhor como a desvalida e mostra para Deus: Senhor, o que tu me deres, eu te darei, eu te devolverei, é teu. Eu não vou competir com ninguém, eu não vou mostrar para ninguém, eu não vou esfregar na cara de ninguém, é teu, é para a tua glória, é para o teu louvor. Deus abriu a madre que estava fechada na vida de Ana. Pode ser que tem madres fechadas na nossa vida, irmãos. Mas qual o objetivo que nós queremos que esta se abre? Para nossa própria glória? Para nós dizermos que temos, que somos, que fazemos? Ou é para que o nome de Jesus seja evidenciado através de nós? Quando ela fez assim, o Senhor concedeu a sua petição, abriu a madre, deu não só um filho, lhe deu 7. E esse filho, pelo qual a sua madre foi aberta, não foi um filho qualquer, foi um juiz, um profeta e um sacerdote. Um juiz, um profeta e um sacerdote. Você está olhando para a sua vida, tem colocado algo nas mãos do Senhor, está esperando, e quem sabe você desanima, quem sabe você perde o alento, quem sabe você perde a vontade de perseverar, mas Deus nesta noite te trouxe aqui para me ouvir dizer: calma, Deus faz.
Deus faz. Deus faz. Irmão, é Deus que faz, irmãos. É Deus que faz, não é o político não, irmão. Não é o governador não. É Deus que faz. É preciso que você conheça Deus. É preciso que você tenha intimidade com Deus. Porque Deus faz. Deus chamou um homem idólatra, gentil, em Ur dos Caldeus, e diz assim: olha, você vai ser pai de nações, a sua mulher vai ser mãe, e vai gerar, e vocês vão ser pai de nações. Irmãos, o apóstolo Paulo diz que Abraão creu contra a esperança. Olha, creu contra a esperança. Por quê? Porque o texto da Bíblia diz que eles já estavam amortecidos. Você sabe o que é isso? Eles já estavam amortecidos. Interessante ouvir um pastor pregando e trazendo o significado do termo grego. O termo grego para amortecido desse texto que Paulo fala sobre Abraão, que estava com o corpo amortecido, é necroso, que é a mesma coisa no nosso português, algo necrosado para nós. O que é? Sabe o que é alguma coisa necrosada? Que está apodrecendo, é ou não é? Por exemplo, se o médico olhar para o seu pé e dizer assim: ó, irmão, está necrosando, o que ele faz? Corta. Por quê? Porque está apodrecendo. O texto bíblico para descrever a condição de Abraão e Sara já estão quase podres. Estão tão velhos que 75 anos era Abraão. Eu vou lhe dar um filho. Eita, irmão, e aí? Na nossa ótica humana, o que nós pensamos que Deus poderia fazer? Deus poderia dizer assim para o anjo: olha, anjo, corram contra o tempo. Corram contra o tempo, porque o homem já tem 75 anos. Sabe o que Deus fez? Diz: não, calma. Eu vou fazer daqui mais 25 anos depois. Calma. Deus faz. Deus faz. Deus faz. Elcana foi um canal nas mãos de Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que a sua esposa fosse abençoada, para que a nação de Israel fosse abençoada. Irmãos, quem foi Samuel, irmãos? Quem foi Samuel para a nação de Israel? Você está entendendo? Quem foi Samuel para a nação de Israel? O que Deus quer fazer na minha e na sua vida, às vezes não é para benefício próprio, não é só para o nosso benefício próprio, não, igreja, entenda isso. O que Deus quer fazer na minha e na sua vida é para glorificar o nome de Jesus, é para o seu benefício, é para a sua alegria, para a bênção da sua família, é para a bênção da nação. Mas cadê que nós queremos esperar? Cadê que nós queremos perseverar? Cadê que nós queremos fazer como Elcana? Deixar os problemas de lado e adorar ao Senhor em tempo de crise. Ei, igreja, jovens, adolescentes, Deus está, posso falar a palavra que veio, não sei se é a palavra correta, mas no meu pensamento, Deus está selecionando.
Deus está selecionando. Selecionando o quê? Os adoradores que o adorem em tempo de crise. Com o bucho cheio é fácil adorar. Com a geladeira cheia é fácil adorar. O carro novo na porta é fácil adorar. Dinheiro na conta é fácil adorar. Mas Deus está selecionando entre o seu povo alguém que diga assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que as vacas dos currais sejam arrebatadas, ainda que não haja ovelha na malhada, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Deus quer fazer isso. Agora, se nós ainda não aprendemos a adorar a Deus além da circunstância, Ele vai cerrar a madre. Porque o nome dEle precisa ser glorificado, o nome dEle precisa ser exaltado, e nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Ana passou a conhecer o Deus que ela servia. Em outras palavras, Ana diz, você pode ver lá no capítulo 2, o cântico de Ana: quem é como o Senhor que exalta o abatido. Em outras palavras, é como se ela dissesse assim: eu entendi, Senhor, é do teu jeito e não é do meu jeito. Louvado seja o Senhor. Eu estou disposta a partir de hoje submeter a sua vontade, cumprir a sua vontade, andar na sua vontade. Faça em mim, Senhor, a tua vontade. Lembra de Maria, lembra da irmã Maria, a mais bem-aventurada entre as mulheres. Ela disse: cumpra, Senhor, na tua serva, segundo a tua palavra. Fica sobre os seus pés, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, tenha calma. Deus ainda faz. Tenha calma, Deus ainda faz. Pastor, Deus faz o quê? O que você precisar. O que você precisar. O que Ana precisava era gerar um filho. Ela gerou. Abraão e Sara precisavam de um filho. No tempo de Deus. Na vontade. Veja que Abraão e Sara lutaram contra, quiseram ajuda a Deus, quiseram arrumar jeito. Deus fez no seu tempo, na sua hora e do seu jeito. Na sua vida não é diferente. Na nossa vida não é diferente. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Na sua hora, no seu jeito e conforme a sua vontade.